Vamos estudar hoje o Salmo 30. Eu peguei o livro de cantor cristão, dei para o casal, o pastor João e a Simone, para eles escolherem um hino. E aí a irmã Simone escolheu o hino Quantas Bênçãos. E o nosso estudo é sobre agradecer ao Senhor. Os motivos para agradecer a Deus. Salmo 30. Esse é um salmo que é uma dedicação à casa do Senhor. Não é o templo, porque é o salmo de Davi. Davi ele não esteve na consagração do templo, como vocês sabem, mas é a consagração da casa do Senhor. Eu escolheria um outro salmo para fazer uma dedicação, mas eu sempre erro mesmo, né? Deus sabe por que Ele escolheu esse salmo. É um salmo que fala provavelmente de uma doença dele. Provavelmente Davi ficou doente. A Bíblia fala muitas vezes dele ser perseguido, mas aqui parece que ele teve alguma enfermidade e quase morre. E ele usa esse motivo para agradecer ao Senhor. Então, numa festa de aniversário, numa festa de dedicação, a gente não ia ficar falando das nossas doenças e como Deus nos livrou. Mas é essa maneira que Deus escolheu para Davi falar nessa dedicação da casa. E nós vemos que os motivos para agradecer ao Senhor nesse salmo são: Ele nos livra de situações difíceis. Agradeça a Deus por isso. Ele te livra de situações difíceis. Ele te favorece quando parece que tudo está perdido. O motivo de agradecer também. E finalmente o motivo de gratidão é porque Ele nos dá alegria. Então Ele nos livra de situações difíceis, Ele nos favorece quando parece que tudo está perdido e Ele nos dá alegria. Motivos de nós agradecermos ao Senhor. Vamos ver então os primeiros versículos. Ele nos livra de situações difíceis. Versículo 1. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Versículo 2, vamos ler até o 4. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Cantai louvores a Jeová, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Davi estava numa situação muito difícil. Eu não sei, eu não me lembro, se os irmãos se lembram, eu não me lembro de Davi falando de uma enfermidade dele, ou um relato de enfermidade, ele doente. Eu sei que no Salmo 32, ele diz que ele estava doente por causa do pecado. A gente não sabe se era uma doença física mesmo, ou é aquele peso de culpa, peso emocional que ele sentia por causa do pecado. E talvez seja isso, eu não sei. Em teologia estuda-se uma palavrinha, doenças amartiagênicas. Doenças amartiagênicas. São doenças decorrentes do pecado. Então, quando você peca, não confessa, você fica guardando o pecado, você pode ficar doente, fisicamente. E Davi, ele escondeu o pecado dele por um tempo. Mas ele recebeu a cura quando ele confessou ao Senhor a iniquidade. Tiago capítulo 5 fala que quando alguém está doente, chame o presbítero, os presbíteros. Eles colocam óleo em cima da cabeça da pessoa doente. E aí ele faz uma coisa, depois eu falo, e aí a Bíblia diz que a oração do justo tem eficácia para curar aquela pessoa.
Muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Muitas pessoas, ou algumas pessoas, usam esse texto para dizer que quando a gente está doente é só chamar a liderança e colocar um pouco de óleo, qualquer óleo, né, na cabeça da gente e a gente é curado. Eu acredito que os líderes podem orar sim por alguém, pode colocar óleo na cabeça da pessoa e essa pessoa será curada. Porém, aí é a parte que eu pulei. Vocês sabem qual é a parte que eu pulei? Se houver cometido pecados, Isso. seriam perdoados. Se houver cometido pecado. A Bíblia usa muitas vezes esse se como uma vez que. Então essa situação é de alguém que estava em pecado. Ele chama a liderança para confessar o pecado. Não é um confessionário qualquer, tá bom? É um desespero da pessoa. Ela descobriu que a doença dela é a martiagênica, ou seja, por causa do pecado, e ela resolve que ela precisa consertar essa situação confessando. Por ser algo oculto, ela chama a liderança ouve aquela confissão, e a pessoa pede para que a liderança faça aquilo, coloca óleo, ela confessa o pecado, a liderança ora, e por ser uma doença por causa do pecado, uma vez resolvido o pecado, a cura vai vir. Então não é um método de cura fácil, é um método de cura sim, mas específico, para quem está em pecado. Então pode bem ser que Davi tenha contraído alguma doença por causa do pecado, o pecado oculto dele que ele faz conhecido. Ele confessa esse pecado. Vocês lembram para quem que ele confessa esse pecado? Aliás, não precisava nem confessar, a pessoa já veio com tudo pronto, né? O profeta Natan. O profeta Natan já sabia de tudo, então foi só ele admitir aquele pecado. E em situações difíceis, o que nós podemos fazer? Então, não estou dizendo que os irmãos estão em pecado, mas nós podemos ficar doentes. E de uma hora para outra nós podemos cair doentes. Podemos sofrer algum acidente, podemos ficar em convalescência de uma cirurgia. E o que nós podemos fazer numa situação dessa, uma situação difícil? E veja, o nosso estudo é sobre ação de graças, motivos para nós agradecermos ao Senhor. Mas se você estiver numa situação assim, você pode exaltar a Deus. Versículo 1 diz isso: eu te exaltarei. Nós podemos clamar a Deus. Versículo 2 ele fala para que Deus venha a ele em socorro, e ele está agradecendo porque Deus veio até ele em socorro e Deus o sarou, Deus o curou. Então nós podemos agradecer por isso. E nós podemos também reconhecer o livramento que ele nos dá. No versículo 3, ele sente que ele saiu da cova, né? O Senhor me redimiu da cova, ou seja, ele já se via morto, mas Deus o curou. Nós podemos também dar graças a Deus. No versículo 4, ele fala: salmodiai ao Senhor, dai graças ao seu santo nome. Então, motivos para agradecer a Deus você tem, muitos motivos, e um dos motivos é este: porque Ele te livra de situações difíceis. O outro motivo para agradecermos a Deus é porque Ele nos favorece quando parece que tudo está perdido. Você já esteve em situação assim, não é? Parecia que não tinha mais solução àquele problema, mas Ele te favoreceu. Versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Vamos até o versículo 10.
Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, no pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. O salmista passa agora a mostrar como ele foi favorecido por Deus e como ele ainda clama ao Senhor. E também nós temos esse motivo para agradecer ao Senhor, porque Ele nos favorece. E como é o favor de Deus? Como você pensa que Deus te favorece? Porque reclamar, a gente já é craque. A gente sabe detectar fácil um motivo de reclamação. Mas será que nós temos a mesma habilidade para reconhecer o favor de Deus nas nossas vidas, mesmo quando nós estamos doentes, mesmo quando nós estamos passando por momentos difíceis? Para dar uma ideia para os irmãos, algumas ideias para os irmãos, segundo esses versículos, o favor de Deus. O favor de Deus dura para sempre. Versículo 5 fala isso, não é? Que não passa de um momento a ira, mas o favor dele dura a vida inteira. E mostra também que o favor de Deus pode vir da noite para o dia. Da noite para o dia pode vir o favor de Deus. Eu sei que às vezes você tem que esperar um tempo, mas outras vezes Deus, Ele só faz você passar uma noite em sofrimento, clamando ao Senhor. Eu realmente não me lembro de uma noite inteira clamando ao Senhor. Já tive algumas noites clamando ao Senhor, mas aí eu pegava no sono, aí eu acordava de novo, clamava, mas uma noite inteirinha assim, eu não me lembro. Mas eu sei que talvez alguns irmãos aqui já tiveram essa experiência. Mas a experiência do salmista é que ele pode chorar à noite, mas de manhã vai vir a alegria. Da noite para o dia, a alegria do Senhor vem. Então, o favor de Deus, ele dura para sempre. O favor de Deus, ele vem rapidamente na sua vida. Deus não precisa esperar acontecer alguma coisa, Ele faz acontecer. O favor de Deus vem quando nós nos abalamos. No versículo 6, ele dizia na prosperidade dele. Notem, ele está falando de um momento de aflição que ele passou. Mas ele está lembrando que quando ele estava na prosperidade dele, ele pensava. O que ele pensava? Jamais seria abalado. Então vocês já estiveram em situação assim, que está tudo bem, eu estou gozando de boa saúde, não estou com dívidas, até estou podendo passear um pouquinho, estou podendo até comer fora, tá uma beleza a minha vida. Acho que nunca mais vai vir um momento difícil na minha vida. Às vezes nós somos assim, como o salmista. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade. Quando você está bem, é fácil você falar várias coisas. Mas quando começam a vir alguns incômodos no físico, no organismo nosso, quando começam a vir algumas lutas, aí a gente é abalado. E o salmista, ele está agradecendo a Deus, porque o favor de Deus, ele vem quando nós nos abalamos. Deus vai cuidar de você, mesmo que você se abale. E parece que estava tudo bem, mas aí alguma coisa aconteceu na vida dele, provavelmente uma doença, e as coisas ficaram ruins, e ao ficarem ruins as coisas, ele já deduziu que Deus o abandonou. É fácil acontecer isso conosco. Quando as coisas ficam ruins, de repente a gente pensa, Deus virou as costas para mim. Eu estava forte igual uma montanha. Versículo 7. Diz assim que pelo favor de Deus, novamente a palavra favor. Então nós estamos vendo que um motivo de agradecer a Deus é porque Ele nos favorece. Então ele reconhece que pelo favor de Deus,
ele estava forte. Forte, ele se considerava uma montanha, de tão forte que ele estava. Mas, no versículo 7, aconteceu alguma coisa. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Foi Deus, ele atribui isso, tá? Não estou dizendo que aconteceu. Foi Deus se afastar dele um pouco, e aí ele já desanimou. Eu gostaria de ver esse versículo em outras versões. Minha atualizada. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Então depois, estava tudo bem até que Deus começou a se afastar de mim. Aí eu fiquei mal. Deus nos favorece, Deus nos dá forças. A NVI diz aterrorizado. Aterrorizado. Esse é algo mais forte. E o que dá a ligação entre montanha e o resto do versículo? A NVI. A sua não é NVI, né, José? Sua é NVI. Minha tem NVT. A NVT diz que então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. O Senhor me deu as costas. E aí, pastor João, depois de montanha, o que vem? Quando escondeste a tua face. Quando? Então alguma coisa realmente aconteceu. Deu uma reviravolta na vida dele para pior. Todo mundo aqui tem uma experiência assim. Todo mundo tem uma experiência em que estava tudo bem, você estava até animado, você se sentia forte, mas aí teve um ponto da sua vida que as coisas começaram a desandar. E quando acontece isso, nós temos que buscar ao Senhor. E é isso que Ele vai fazer, buscar ao Senhor. Mas Deus nos favorece, Deus nos dá forças. E quando Ele nos deixa com essa sensação de abandono, Ele também está trabalhando conosco. Ele nos favorece fazendo-nos clamar a Ele, fazendo-nos implorar pelo seu favor. Isso também é uma bênção, porque há pessoas que não imploram a Deus, elas não precisam, mas chega um momento que Deus nos coloca numa situação em que imploramos o favor dele. Versículo 8, ele diz que por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Aquela montanha começa agora a derreter. Davi, ele já não é mais forte como ele pensava que fosse. E o favor de Deus vem quando a morte parece que está nos rondando. O favor de Deus vem quando parece que a morte está presente. No versículo 9, alguns comentaristas falam, eu concordei com eles, que Davi aqui começou a fraquejar demais, começou a falar bobagem. Porque ele começou a ensinar Deus. Ó Deus, vem cá Deus. Vou dizer para o Senhor aqui, não é negócio para o Senhor me matar. Não é bom para os negócios. Porque se o Senhor me matar, aí eu não vou poder louvar o Senhor. Como se Deus precisasse muito do nosso louvor, senão a glória dele diminui, não é, irmãos? Não é assim. Esse tipo de oração que ele faz parece que tem um pouquinho de autoconfiança na vida dele. Porque, olha, Senhor, louvar-te-á porventura o pó? O pó vai declarar a verdade ao Senhor? Não, o Senhor precisa de mim, vivo. Já tiveram essa sensação que Deus precisa de você, de nós? Davi, ele já teve uma situação em que ele orou diferente e parece que melhor. Salmo 23. Salmo 23 tem uma parte que fala da morte. Qual é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deus está comigo. Então, ele foi mais humilde lá.
quando ele orou daquele jeito. Mas aqui ele está mostrando, clamando para Deus de uma maneira que dá a impressão que Deus precisa do louvor dele enquanto ele estiver vivo. Porque não é vantagem. Que proveito o Senhor vai ter do meu sangue se eu morrer, não é? Quando eu baixar a cova, será que do pó eu vou louvar ao Senhor? Mas um dos escritores, um dos comentaristas, ele diz assim: não seja muito duro com as pessoas do Antigo Testamento. Aí eu aprendi alguma coisa também. Não seja muito duro com as pessoas do Antigo Testamento. Ele falou porque eles não tinham a mesma revelação que nós temos. Eles eram mais enfraquecidos doutrinariamente. Por quê? Para os irmãos terem ideia, o judeu ele nem acreditava na ressurreição. Quando surge um versículo como o de Jó, é muito impressionante no Antigo Testamento. Os meus olhos vão ver o meu Redentor. Isso é uma verdade, uma declaração que não existe no Antigo Testamento. Eles tinham uma ideia de que o corpo deles ia ficar dormindo, morreu, né? E a alma deles ia ficar dormindo. E um dia Deus levantaria a pessoa. A Isaías fala isso, Daniel no capítulo 12? 12:2. O senhor sabe qual é? Pode ler, por favor? Alguém? Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Sabe de cor? Muito bom, graças a Deus. Então, Daniel, ele fala assim: mas você não encontra muitas pérolas assim no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a gente encontra conforto para a morte, certeza, segurança da vida eterna, direto. No Novo Testamento você tem isso muitas vezes. Então eu voltei atrás. O comentarista me convenceu. Vamos ter um pouquinho mais de compaixão, mas eles já estão com o Senhor, né? Das pessoas do Antigo Testamento. Não vamos criticá-los tanto. Então a oração de Davi é uma oração que carece de doutrina, mas mesmo assim saiu do coração dele, e Deus deixou. Deus deixa sair também do coração as nossas reclamações, as nossas queixas. Nós estamos falando do favor de Deus. O favor de Deus torna-se o nosso auxílio. O seu auxílio, na verdade, é o favor de Deus. Se não fosse o favor de Deus, você estaria muito mais desanimado do que às vezes você está. Mas o favor de Deus, ele vem ao seu auxílio. Versículo 10. Ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tem compaixão de mim. Ele podia ter falado alguma coisa que nós achamos que ele não deveria ter falado no versículo 9. Mas versículo 10 é exatamente o que nós temos que falar para Deus quando estamos em aflição. Ouve, tem compaixão de mim, sê o meu auxílio. Então Deus nos favorece. E falamos também que outro motivo de agradecer ao Senhor, além dele nos livrar de situações difíceis, além dele nos favorecer quando parece que tudo está perdido, nós devemos agradecer ao Senhor porque Ele nos dá alegria. Versículo 11. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. E o 12 também? Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ele começa dizendo: eu te exaltarei, Senhor, ó Senhor, e termina: Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. No meio tem muito sofrimento, mas no começo e no fim ele
ele está exaltando e dando graças ao Senhor. A alegria do Senhor é um motivo de nós agradecermos a Ele. Agora nós vemos nesses versículos que a alegria ela é substitutiva. Ela substitui e ela não demora para substituir. Não é um processo longo, é rápido. Ele fala no versículo 11: converteste o meu pranto em folguedos, ou seja, em alegria, em festa, talvez em dança, né? Deus, Ele me alegrou e eu me converti da grande tristeza que eu estava, tristeza mesmo de morte, e agora alegria. Do versículo 9 para o versículo 11, ele sai de um funeral e entra numa festa. E é assim que Deus faz conosco quando Ele quer. E nós temos motivos de agradecer ao Senhor. E também a alegria do Senhor espera de você uma transformação de atitude. Você não consegue ter alegria sem uma transformação. Ou seja, se você diz que você está alegre, é porque você foi transformado. Se você não foi transformado, essa alegria que você está sentindo é uma alegria passageira. Qual é a transformação? No versículo 12 diz: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Então, uma pessoa que sai de uma situação difícil e não louva o Senhor, então essa pessoa, ela passou apenas da doença para a saúde. Só isso. É muito bom. Mas o Salmo vai além de sair de uma enfermidade para um estado de recuperação. O Salmo está falando que ele saiu de um espírito de tristeza para grande alegria no Senhor. Tem várias pessoas que são curadas de várias doenças, como nós também já fomos, não é? Ou estamos passando por alguma doença. E passar por uma doença é só um detalhe da vida. É um detalhe da vida, porque com incrédulos também acontece. Sair de uma doença e ficar plenamente restaurado. Isso é bom para o físico, mas para a alma, o que conta não é se você saiu da doença para a saúde, é se você saiu da tristeza para a alegria. É isso que conta na vida espiritual. Então, quando nós estamos doentes, a doença é difícil, mas o que está contando mesmo para a nossa alma é como nós estamos durante essa doença. Que Deus abençoe os irmãos, que tenhamos esses motivos em mente, no coração, para agradecer ao Senhor. Ele nos livra de situações difíceis, motivo de agradecimento. Ele nos favorece quando parece que tudo está perdido e Ele nos dá alegria. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo testemunho de Davi. Nós não sabemos o que ele estava realmente passando, parece que era uma doença. E nós já passamos por doenças, alguns estão passando por doenças e esperando uma recuperação do físico. Mas, ó Deus, em todo esse processo que passarmos de enfermidade para cura, que o Senhor dê alegria no nosso coração. Porque houve já pessoas passando de enfermidade para a morte, mas elas passaram esse processo em alegria no Senhor. E é assim que nós queremos viver para Ti, ó Deus. Obrigado pelos Teus livramentos, obrigado pela Tua compaixão. Nós pedimos pelos enfermos da nossa igreja, pedimos por aqueles que estão sofrendo também, aquele rapaz que sofreu um acidente de moto, não sabemos o estado dele, se está vivo, mas se estiver, nós estamos orando por ele.
Nós pedimos a Deus por aqueles que vão passar por cirurgia, que tenhamos, ó Deus, uma ajuda para essas pessoas, um testemunho, para que elas tenham alegria no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.